Má notícia para o torcedor do São Paulo sobre James Rodrigues. Vídeo de hoje do canal do Nicola atualiza sobre o colombiano que já foi contratado pelo tricolor. Bora falar também sobre o Palmeiras. O presidente do Racing falou o que faltou para que o Palmeiras pudesse ter contratado o volante Aníbal Moreno. Já o Corinthians vive mais um caso de atleta contratado, prejuízo total, mas que brilha em outro clube. Preciso te atualizar também sobre o Flamengo. O que acontece com o Rubro Negro, que é o clube que mais investe na América do Sul, tem o melhor elenco, mas não lidera o Campeonato Brasileiro há muito tempo. Trago também informações sobre o Botafogo, sobre o Vasco, as últimas do mercado, a boa fase do Cuiabá, a contratação de Diego Aguirre como técnico do Santos e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, trabalhando por vários lugares desde 2000, quando eu comecei no jornalismo esportivo, e a missão por aqui no canal do Nicola é deixar você super bem informado sobre as coisas do seu time do coração para não perder nada. Só apertar o botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet. Terça-feira especial com jogos de Libertadores e Sul-Americana. Tô colocando na tela as partidas com os meus palpites para te ajudar a se consagrar. Fluminense, Argentino Júnior, vou de Flu. Atlético Paranaense, Bolívar, vou de Atlético. Vale a lembrança de que o Flu empatou com Argentinos na Argentina e o Atlético perdeu para o Bolívar por 3-1. Tem também Internacional e River Plate, na ida 2-1 para o River. Estou indo de vitória do Internacional ou empate. Para completar, tem Fortaleza e Libertad, vitória do Fortaleza, além de News Old Boys e Corinthians, vou de vitória do News ou empate. E você? Manja de futebol, gosta de dar seus palpites? Então pega agora mesmo o link que eu tô deixando no comentário fixo, já faz seu cadastro lá na 1xBet. Não se esqueça de usar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Boa sorte para você. Bora começar o nosso vídeo com o tradicional giro de notícias. Quero te atualizar sobre onde os jogos em TV aberta serão transmitidos nessa semana. Terça-feira, o SBT mostra Corinthians e News Old Boys, jogo da Sul-Americana. Na quarta, é a vez da Globo apresentar para todo o Brasil Palmeiras e Atlético Mineiro, jogo de volta da Libertadores da América. Quero contar também que o Al-Ahly oficializou a contratação do zagueiro Ibáñez, brasileiro revelado no Fluminense. Ele pertencia a Roma, estava muito perto de se transferir para o Nottingham Forest. O clube inglês havia se acertado por 25 milhões de euros. Só que o Al-Ahly da Arábia Saudita ofereceu 28 milhões e meio de euros e fechou a contratação do atleta. Quem pode se dar mal com essa história é o Corinthians. É que o Murilo, zagueiro do Timão, passou a ser o alvo número 1 do Nottingham Forest para essa vaga que seria do Ibáñez. A primeira proposta do Nottingham Forest está girando na casa dos 15 milhões de euros. Bora falar agora sobre o América, que demitiu o técnico Wagner Mancini após a derrota para o Bahia em Salvador, derrota por 3-1. O América se tornou lanterna do Campeonato Brasileiro e o Mancini, um dos técnicos mais longevos entre os times da primeira divisão, está desempregado. Ainda não há novidades sobre o substituto, assim que tiver qualquer coisa, conto para vocês. Bora falar agora sobre o Cuiabá. O time foi o que mais ganhou pontos no Brasileirão nos últimos 6 jogos. Estatística curiosa, né? Ninguém fez mais pontos do que o Cuiabá nesse período. O time que venceu o Flamengo por 3-0 nesse domingo somou 16 pontos, contra 14 do Botafogo, 11 do Red Bull Bragantino e 10 de Curitiba, Fluminense e Grêmio. Cuiabá também já ocupa a 8ª colocação no Campeonato Nacional, são 28 pontos ganhos, e se a briga era contra o rebaixamento, dá para dizer que o Cuiabá está bastante tranquilo. A chance de descenso hoje é de apenas 0,9%, de acordo com o pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais. Bora tratar ou contar para vocês sobre a má notícia envolvendo James Rodrigues. Na live que eu fiz nesse domingo aqui no YouTube, muitos são paulinos perguntando: Nicola, quando é que o James estará no bid? Nicola, quando é que ele estreia? Informação que eu quero contar, que veio de uma pessoa do São Paulo, é de que a condição física do James é muito ruim. Ele se apresentou na semana passada muito abaixo, por exemplo, do Lucas Moura, que inclusive já estreou. A verdade é que o James Rodrigues não joga desde 9 de abril, quando atuou pelo Olympiacos pela última vez. São 4 meses sem jogar e durante esse período ele fez bem poucas atividades físicas. São Paulo se surpreendeu negativamente com a condição atual, a condição física do atleta. James ainda justificou para o pessoal que nunca precisou estar voando fisicamente para jogar bem, até pelo estilo de jogo dele, é um cara mais técnico,
que faz a bola rodar. Essa foi uma das explicações. Mas o São Paulo entende que ele vai precisar de bastante tempo para estar em forma e está sob risco a possibilidade dele estrear ou jogar contra o Corinthians na quarta-feira, não essa, na próxima, jogo da Copa do Brasil, em que o São Paulo precisa reverter a derrota por 2-1. Lucas Moura certamente estará em campo, a participação do Rames ainda é uma dúvida, ele vai precisar evoluir bem no aspecto físico nos próximos dias para ter condição de jogo. Vale a lembrança de que o nome dele ainda não está no BID, o Boletim Informativo Diário, mas de acordo com o São Paulo, esse problema será resolvido nas próximas horas. Dorival Júnior foi perguntado depois da derrota por 2-0 por Atlético sobre a situação do Rames e disse o seguinte, abre aspas, é difícil avaliar quando o Rames estreia, temos que aguardar, vou dar o tempo necessário para que ele mesmo se posicione a respeito das suas condições, não vamos criar expectativas porque ele carece de uma atenção maior, fecha aspas. É o Dorival corroborando com a minha informação de que o Rames se apresentou numa condição física bastante ruim. Bora falar agora sobre a rodada ótima para o Botafogo. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, o Botafogo não ganhou, só empatou. Verdade. 0-0 com o Cruzeiro numa partida em que o Cruzeiro foi bem melhor do que o Botafogo. Se havia alguém que merecia vencer, era certamente o Cruzeiro. Mas a rodada ainda assim acabou sendo boa para o Botafogo, porque os seus principais perseguidores perderam. O Grêmio, o Flamengo e o Palmeiras não somaram nenhum ponto. Então foi uma rodada em que o Botafogo, mesmo empatando, conseguiu abrir 1 ponto de vantagem para a concorrência. Nesse momento, o Botafogo tem 13 pontos de vantagem para Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Red Bull Bragantino. O Flu e o Red Bull Bragantino entraram na briga pela segunda colocação. O Grêmio aparece 14 pontos atrás do Botafogo, mas vale a lembrança de que o Tricolor tem uma partida a menos do que o Botafogo. Fui consultar os especialistas, os matemáticos ligados ao futebol, para saber sobre as chances do Botafogo de título. Depois de mais uma rodada, foram 18 do Campeonato Nacional. A gente está quase fechando o primeiro turno. De acordo com o Tristão Garcia, o Botafogo tem 90% de chances de título, enquanto para a Universidade Federal de Minas Gerais, a chance do Botafogo é de 86%. Hora de falar sobre o Vasco da Gama. Torcedor cruzmaltino amanheceu feliz, como há muito não acontecia. O time que nas últimas 11 rodadas havia perdido 10 jogos e vencido apenas um, venceu nesse domingo por 1-0 o Grêmio, dentro de casa, gol marcado pelo Veguete. Pois bem, fui checar com a avaliação dos matemáticos se a situação do Vasco melhorou bastante após essa vitória. O time deixou a última colocação, ultrapassou o América e nesse momento é o penúltimo colocado. Segundo o pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais, as chances antes da rodada, que eram de 85% de rebaixamento, foram para 77%. Situação um pouco menos delicada, mas o Vasco ainda continua respirando por aparelhos. Nesse momento, aquele que tem mais chances de cair é justamente o América, o lanterna do Campeonato Nacional, com 83%. Então o América com 83%, o Vasco com 77% de chance, seguido pelo Curitiba com 69% e o Santos com 47%. Vale a lembrança de que o Bahia venceu o América por 3-1, se igualou em pontos com o Santos e ultrapassou o Peixe no saldo. Os dois têm 18 pontos, o Goiás tem 19 e o Corinthians tem 20, são os clubes mais ameaçados pelo rebaixamento nesse momento. Já que falei sobre o Santos, deixa eu te contar que o Peixe oficializou nas últimas horas a chegada de Diego Aguirre, técnico uruguaio, que já passou por vários clubes brasileiros, estava desempregado há alguns dias depois de ser demitido no Olímpia. A curiosidade é que no time paraguaio ele conseguiu a segunda melhor campanha entre todos os participantes da fase de grupos, só ficou atrás do Palmeiras, enfrentaria o Flamengo no mata-mata, mas acabou sendo demitido depois de um tropeço no Campeonato Nacional. Uma pessoa próxima ao Aguirre me contou que a demissão também passa pela relação ruim entre alguns atletas e dirigentes do clube. De qualquer forma, o trabalho do Aguirre foi de razoável para bom no Olímpia e ele chega ao Santos, começa a trabalhar nessa terça-feira, assina contrato até dezembro de 2024. O Santos queria um contrato mais curto até o fim desse ano, mas o Aguirre conseguiu convencer o Rueda a estender esse vínculo. Treinador que vai ser o nono, isso mesmo, o nono técnico diferente da era Andrés Rueda, presidente do Peixe, está deixando o Santos no fim dessa temporada. Já passaram pelo Santos, sob o comando do Rueda, pela ordem, o Cuca, Ariel Holan, Fernando Diniz, Fábio Carille, Fabian Bustos, Lisca, Odair Hellmann, Paulo Turra e Diego Aguirre. Com a contratação do Aguirre, o Marcelo Fernandes volta a ocupar
o cargo de auxiliar técnico, ele havia perdido essa condição sob o comando do Paulo Turra, que fez um trabalho bastante ruim, uma vitória em 7 partidas. Santos, como eu contei, na zona do rebaixamento, hoje é o 17º colocado, e a expectativa é de que com a Aguirre e reforços que já foram contratados, o Peixe possa voltar a viver dias melhores. Hora de falar sobre o Flamengo, mais um que tem decepcionado no Campeonato Brasileiro. Você sabia que o Flamengo não lidera o Campeonato Nacional desde a última rodada do Brasileirão de 2020? Foi a 38ª rodada que terminou com o título do Fla. Esse campeonato de 2020 acabou se estendendo até 2021 por conta da pandemia, ou seja, o Flamengo não ocupa a primeira colocação do Campeonato Nacional, nem que seja por uma rodada, desde fevereiro de 2021. Muito pouco para o clube que mais arrecada, que mais investe e que tem o melhor elenco da América do Sul. Vou até ampliar, não estou me referindo só ao futebol brasileiro, é considerável, ou com certeza, o Flamengo dono do melhor elenco do nosso continente. O Flamengo que tem vacilado no Campeonato Brasileiro, como aconteceu nesse domingo, derrota por 3-0 para o Cuiabá na casa do adversário. Time reserva, mas cheio de jogadores de nome que custaram caro. O ataque do Flamengo, por exemplo, tinha Gerson, Luiz Araújo, Pedro e Everton Cebolinha. O Flamengo foi presa fácil para o Cuiabá, que venceu com autoridade. O Flamengo, de acordo com o Tristão Garcia, tem apenas 2% de chances de título no Campeonato Brasileiro. Já segundo a Universidade Federal de Minas Gerais, a chance é de 2,1%. E a pergunta que eu quero deixar para vocês é, não é muito decepcionante que o Flamengo, hegemônico do ponto de vista financeiro e também na construção de elenco, não consiga liderar nem sequer uma rodada do Campeonato Nacional? Se você levar esse mesmo raciocínio para o futebol do exterior, o PSG, que é o mais rico do futebol francês, domina o Campeonato Nacional. O mesmo vale, por exemplo, para o Bayern de Munique, que é o mais rico do futebol alemão. Por que o Flamengo não é capaz de fazer o mesmo por aqui? Estou curioso para saber a sua opinião. Use o espaço para comentários, beleza? Bora falar agora sobre um ex-jogador do Corinthians contratado pelo Timão que nem sequer estreou e que tem jogado bem por um rival. Eu me refiro a Matheus Alexandre, você lembra dele? Lateral direito, comprado por quase R$1 milhão em 2019. Nunca jogou com a camisa do Corinthians. Aquelas coisas inexplicáveis do Timão. O cara é contratado, assim que chega é emprestado para a Ponte Preta, fica entre 2019 e 2020 na Ponte. Volta ao Corinthians, não estreia e é novamente emprestado, dessa vez para a Inter de Limeira e depois para o Curitiba. Ele ficou no Coxa em 2021 e 2022 e o contrato foi rescindido no final da temporada passada e início desse ano. O Matheus Alexandre se muda para o Cuiabá e marca nesse domingo o primeiro gol da vitória do Cuiabá por 3-0 contra o Flamengo. Pergunta que eu quero deixar pro torcedor corintiano, se algum dirigente estiver assistindo, quiser responder, é interessante também. Por que o Matheus Alexandre foi contratado? Primeira coisa. Depois, por que ele é contratado e não tem nem sequer uma chance de ser titular? E tudo isso corrobora com os prejuízos do Corinthians, que gasta R$1 milhão com o cara. Alguns desses empréstimos tiveram participação do Corinthians com pagamento de salários, e esse é só mais um dos vários casos de contratações extremamente equivocadas. Nos últimos dias, contei para vocês sobre o Luan, que foi embora do Timão, e embora o Corinthians tenha economizado R$8 milhões na saída do atleta, foi um prejuízo total de R$62 milhões. Timão que fez vários outros péssimos negócios, Matheus Jesus é outro. O volante que havia sido contratado do Estoril por R$9 milhões rendeu um processo na FIFA porque o Corinthians não fez o pagamento ao Estoril, acaba de ter seu contrato rescindido sem garantir qualquer centavo ao Timão. Essas e outras ajudam a explicar por que o Corinthians e vários outros clubes brasileiros passam por tantas dificuldades financeiras. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras, o que faltou para que o Aníbal Moreno, volante de 24 anos de idade que pertence ao Racing e foi o último grande sonho do Abel Ferreira na janela de contratações. Por que ele não foi contratado? O presidente do Racing, o Vitor Blanco, deu uma entrevista a uma rádio argentina no final de semana explicando detalhes da negociação. Ele disse o seguinte, abre aspas, nunca chegaram aos números que o Racing pediu. O Palmeiras ficou perto, mas não chegou. E o tempo foi passando e tudo foi ficando mais difícil. O Aníbal é muito importante para a nossa equipe e não vão faltar ofertas, porque é um jogador que tem todas as condições, afirmou o presidente do Racing. A verdade é que o clube argentino exigia $10 milhões, até topava que 9 milhões fossem fixos e mais $1 milhão em bônus.
Proposta do Palmeiras, a melhor de todas, incluindo parte do fixo e parte em bônus, chegaria a 6 milhões de dólares. Diante dessa diferença, o Aníbal Moreno fez força, tentou sair, não conseguiu e permanece no clube. Você sabe que a janela de contratações no futebol brasileiro para atletas empregados já está encerrada e o Palmeiras não conseguiu nenhum reforço entre os meses de julho e agosto. Só o Palmeiras e o Atlético foram os clubes brasileiros que não tiveram nenhuma aquisição nessa última janela recém-encerrada. Pode chegar mais alguém no Palmeiras? Na teoria, sim, desde que o atleta esteja desempregado, os clubes brasileiros estão liberados para fazer contratações. Na prática, situação é diferente. Posso garantir para vocês que nesse momento o Palmeiras não tem negociação com nenhum atleta. E você, que pensa sobre o trabalho de Leila Pereira e Anderson Barros? Use o espaço para comentário, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde com outro vídeo. Tem também live do Nicola a partir das 7. Abraço, tchau!